Amém. Louvado seja o Eterno. Nós não temos palavras para expressarmos a nossa gratidão ao Eterno por aquilo que Ele tem feito em nós e tem feito através de nós. 32 anos dessa visão ministerial. E eu me lembro, eu tinha 32 anos de idade, não faz muito tempo, quando o Eterno falou comigo sobre a Bahia. Chegamos em Barreiras, eu tinha 33 anos. Hoje, 66. Se o livro de Atos dos Apóstolos fosse ser escrito nos dias atuais, muitas coisas que aconteceram nessa visão ministerial estariam escritas nele. Eu tenho certeza disso. Dê um aplauso ao Eterno por isso. Se coloque em pé por um momento. É na adoração que as nossas fraquezas morrem. É na adoração que nós recebemos a condição para correspondermos com aquilo que é o propósito do Eterno para as nossas vidas. Levante as duas mãos o mais alto que você puder e feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Começa a render louvores ao Eterno. Expresse a Ele a sua gratidão por aquilo que Ele tem feito na sua vida, aquilo que Ele tem feito através dessa visão ministerial. É você e Deus. Cante, cante. Levante as mãos para os céus e cante. Solte a sua voz. Renda a Ele o mais perfeito louvor, a mais pura adoração. Solte a sua voz, solte a sua voz. Levante as mãos o mais alto que você puder. Junte-se aos anjos, junte-se aos anjos. Faça o céu descer. Aleluia, aleluia. Todo mundo cante, solte a voz. Aleluia, aleluia. Cante. Pai eterno, nós te louvamos nesta noite de celebração, nessa noite de festa dos tabernáculos, celebração por colheitas, colheitas de almas, celebração pelo estabelecimento do teu reino, ó Deus, através desta visão ministerial, celebração pela vida de cada pessoa que foi alcançada através desse ministério. Nós te louvamos, ó Senhor, porque só o Senhor é digno de receber a honra, o louvor e a adoração por tudo que tem acontecido nesta visão ministerial, a missão mundial servos. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Amém. Tá, podem sentar-se. Escutem. Eu penso que de verdade hoje eu não vou pregar. Mas os que trouxeram a Bíblia, abra rapidamente segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4. O que eu vou compartilhar hoje não é nenhum desabafo.
é só uma constatação. Tá? Isso provavelmente vai ajudar você que tem um chamado, você que é um vocacionado, ou você que se ofereceu. De alguma forma, isso que eu vou compartilhar aqui, de repente, vai te colocar em alerta. 2 Timóteo, no capítulo 4. Todos encontraram? E nós vamos ler o verso 9 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tem alguém aí, não? Pode apagar. Tá, agora erga a sua cabeça e escute com atenção. Nenhum ministério, nenhuma igreja, nenhum homem e nenhuma mulher conseguirá cumprir o projeto, o propósito de Deus, sem que atente para essas duas coisas que eu vou mencionar aqui. Eu já disse outras vezes e repito: no reino de Deus não existe carreira solo. Deus não projetou o reino dele, a obra dele, para que ela acontecesse na individualidade do dom, na individualidade da vocação, do chamado. E Deus mesmo, Ele se incumbe de colocar pessoas na vida daquele que é vocacionado, daquele que é chamado. Deus mesmo fica na responsabilidade de colocar pessoas como suporte, como pedra de ajuda. Pessoas que de alguma forma estarão cooperando para que a vocação, o chamado, o ministério, a igreja, cumpra aquilo que está proposto por Deus. E eu olho para trás, nesses 32 anos dessa visão ministerial, e eu identifico pessoas que o próprio Deus colocou para estarem comigo, levando adiante essa visão ministerial. O Espírito Santo estava ministrando o meu coração sobre isso, e me mostrou o texto de Ezequiel no capítulo 1, quando fala de uma roda dentro da outra roda. Eu não sei se você já leu o texto, mas uma roda. A roda maior é alguém que tem um chamado, é alguém que Deus tem um propósito principal. E a roda menor que está dentro dessa roda é alguém que Deus coloca ali como suporte, como ajudador. Eu vou continuar. É chuva, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E a minha voz não está. Glória a Deus. Eu disse que eu não ia pregar, só que eu não sabia o motivo. Tá dando para entender? Eu vou pregar para sair na filmagem, para sair na gravação. Depois vocês assistem, tá? Então escute-me cuidadosamente. Algumas pessoas Deus colocou comigo, inseridas no contexto do meu chamado, da minha vocação ministerial. Pessoas que de alguma forma vieram para somar,
Outras pessoas, Deus colocou comigo, no contexto do meu chamado, da minha vocação ministerial, pessoas que vieram para multiplicar. Eu vou dizer de novo, algumas pessoas Deus colocou para somar, outras pessoas Deus colocou para multiplicar. E nós não teríamos chegado até aqui com os resultados que chegamos, se Deus não tivesse colocado no contexto do meu chamado, da minha vocação ministerial, essas pessoas. E muitas delas estão aqui hoje. Gente que chegou para somar. E gente que chegou para multiplicar. Dê um aplauso ao Senhor por essas pessoas. Gente que chegou como suporte. Não como pedra de tropeço, mas como pedra de ajuda. Há uma roda, que é o meu chamado, e tem outras rodas dentro dessa roda. E são pessoas que Deus colocou comigo para me ajudarem a levar adiante essa missão, esse ministério. Glória a Deus. Mas o tema da minha mensagem hoje não é sobre esses que Deus colocou para me ajudarem. Não é sobre os que Deus colocou para somarem ou para multiplicarem. O tema da minha mensagem hoje é sobre aqueles que Satanás colocou para subtrair. Outros Satanás colocou para dividir, para de alguma forma frustrar o propósito de Deus através dessa visão ministerial, para de alguma forma fragilizar o nosso desempenho. Eu sei do que eu estou falando. Então eu quero chamar a sua atenção para 12 tipos de pessoas perigosas no contexto dessa visão ministerial. Eu vou dizer de novo. 12 pessoas perigosas no contexto dessa visão ministerial. A primeira pessoa perigosa, e nós identificamos isso por diversas vezes, os falsos profetas. Está me ouvindo? Falsos profetas. Pessoas que se levantam no meio, em nome de Deus, falando em nome de Deus, alguns falando em línguas, e dando a impressão que são pessoas de Deus, e com declarações e palavras para confundirem o rebanho, para perverterem os retos caminhos do Senhor nessa visão ministerial. Quantos deles, falando em línguas, qualquer pessoa despreparada poderia olhar e dizer: é o Espírito Santo. Erga a sua cabeça, olhe para mim. Eu não sei se tem alguém aqui hoje à noite que acredita mais em profecia do que eu. Mas eu também não sei se tem alguém aqui hoje à noite que desconfia de profecia mais que eu. Parece uma contradição. Muitas coisas aconteceram na minha vida e nesse ministério por conta de pessoas que foram usadas por Deus, foram boca de Deus, para testificar aquilo que Deus já havia me falado. Eu não vou mencionar todas as vezes aqui, mas eu fui para Israel a primeira vez, sem dinheiro. Deus pagou tudo. E tudo isso foi testificado com profecias. Estão compreendendo? Pessoas usadas por Deus para testificarem. Agora, muito mais aconteceu nessa visão ministerial com falsos profetas. Quantas pessoas deram ouvidos a essas profecias falsas? A gente que se levanta em nome de Deus, dizendo que Deus disse, que Deus falou, dizendo que esse é o caminho, que essa é a maneira, que esse é o dia, quando na verdade eram falsos profetas. Os mais antigos aqui se lembram. Alguns desses eu tive que repreender no altar. Eu já disse para o obreiro na época, eu falei: coloca a mão na cabeça dele, que é o diabo que está falando através da boca dele. E o obreiro tremeu. Eu vou blasfemar contra o Espírito Santo. Eu disse: se você não colocar a mão na cabeça dele, eu vou colocar a mão na sua cabeça. E quando colocou a mão, a pessoa estava possuída pelo poder das trevas.
falando em profecia para perverter o rebanho. Está ouvindo o que eu estou falando? Isso é sério. É uma pessoa perigosa, o falso profeta, porque ele vem travestido de homem de Deus, vem travestida de mulher de Deus. Eu nunca me esqueço. Nós estávamos numa vigília e tinha uma senhora, cabelo bem longo, a saia comprida, e de repente, lá atrás, ela começou a falar em línguas, uma das línguas mais lindas que vocês possam imaginar. E de repente ela começou a profetizar. Mas o Espírito de Deus me disse: é o diabo, é falsa profetisa, repreenda. E quando foi repreendido, o espírito do engano se manifestou ali. E por que eu estou falando isso com você? Porque eu já vi gente casar errado, eu já vi gente fazer negócio errado, eu já vi gente tomar um rumo na vida que acabou em fracasso, acabou em falência da alma, porque deu ouvidos a falsos profetas. Então esse é o primeiro tipo. O falso profeta, ele é perigoso. Diga quem está ao seu lado, diga: o falso profeta é perigoso. Está me ouvindo? O segundo tipo que eu quero mencionar aqui são os insatisfeitos. Uma pessoa tem todo o direito de ficar insatisfeita na igreja, insatisfeita no ministério. Agora, qual é o problema? A insatisfação pode levar a pessoa à insubmissão, que por sua vez pode levar a pessoa à rebelião. Então repare bem, insatisfação pode levar à insubmissão e pode levar à rebelião. E esse ministério passou por isso. Pessoas insatisfeitas que de repente se tornaram insubmissas, endureceram a cerviz, endureceram o pescoço, já não aceitava a nossa autoridade, já não aceitava a repreensão, já não aceitava a correção, e daqui a pouco promoveram no meio da igreja a rebelião. O pai de toda rebelião é Satanás. Eu vou dizer de novo: o pai de toda rebelião é Satanás. A primeira rebelião que aconteceu na história foi liderada por Lúcifer. E todo rebelde, erga sua cabeça, olhe para mim. Todo rebelde, ele sabe lá no íntimo que ele está errado. Só que ele não quer ficar sozinho no erro. Então ele vai aliciar pessoas. Ele vai tentar convencer pessoas para o seguirem na sua ideia, na sua resistência, nos seus argumentos. Então é uma pessoa perigosa, o rebelde. E eu repito, ninguém se torna rebelde da noite para o dia. Primeiro vem a insatisfação, depois vem a insubmissão e depois vem a rebelião. A palavra do Eterno diz que rebelião é como o pecado de feitiçaria. E nós vivenciamos isso no ministério. Feiticeiros no nosso meio. Está me ouvindo? Feiticeiros. Eu não estou falando feiticeiros com vela preta, vela vermelha ou sacrifício de animais. Eu estou falando de feiticeiros que promovem rebelião no meio da igreja. Pessoas que de alguma forma, usadas por Satanás, vão tentar perverter os retos caminhos do Senhor na visão ministerial. E nós vivenciamos isso. Ou um feiticeiro aqui, outro feiticeiro ali, ou um feiticeiro que leva a igreja com ele, o outro feiticeiro que leva a igreja e leva o patrimônio com ele. É um problema. O rebelde é perigoso. E por que eu estou te falando isso hoje aqui? Tome cuidado com pessoas insatisfeitas. Eu vou dizer de novo: tome cuidado com pessoas insatisfeitas. Porque a insatisfação dessa pessoa pode levá-la, repito, à insubmissão. E pode levá-la à rebelião. E você corre o risco de ser contaminado com a insatisfação desse tipo de gente. Repita comigo, diga: o rebelde é perigoso. Diga para quem está ao seu lado, diga: o rebelde é perigoso.
Eu não acredito que tenha alguém rebelde aqui hoje. O outro tipo perigoso que nós vivenciamos nesses 32 anos de ministério: os oportunistas. Pessoas oportunistas. Pessoas que fizeram parte do meio, mas que não eram do meio. Pessoas que se juntaram a nós, não para fazerem o bem, mas com a proposta de se darem bem. Escute-me cuidadosamente. Evangelho de Jesus Cristo não é uma proposta de Deus para a gente se dar bem. Evangelho de Jesus Cristo é uma proposta de Deus para a gente fazer o bem. Compreende o que eu estou falando? Alguns se juntaram a nós, querendo privilégios, querendo aplauso, querendo reconhecimento. Alguns se juntaram a nós querendo direitos, quando na verdade o que nós temos para oferecer é responsabilidade. O que nós temos para oferecer são deveres. Mas esses buscavam a satisfação pessoal. E a partir do momento que eles não foram mais satisfeitos naquilo que almejavam, eles pularam fora do barco, abandonaram a visão ministerial. Os oportunistas na hora da política, por exemplo. Gente que, eu quero ser o candidato do ministério. E sabe o que é pior? A gente acreditou. Mas depois ficou revelado que era oportunismo. Era gente querendo se dar bem. Era gente querendo tirar proveito do ministério para de alguma forma serem beneficiadas. Então o oportunista é perigoso. Isso vale para a sua vida. De repente chega alguém na sua vida, no contexto da sua vida, que está buscando privilégio, está buscando satisfação pessoal, realização pessoal. E esse ministério vivenciou isso. Gente que veio, gente que se juntou a nós, não para fazer o bem, mas para se dar bem. Eu vou correr por conta do barulho. Outro tipo perigoso: os materialistas. Pessoas apegadas aos bens materiais, a ponto de se levantarem contra os dízimos e as ofertas nesse ministério. Gente que saiu no meio do povo fermentando. Tipo, eu não sei por que tem que pedir dinheiro todo dia. Gente que se posicionou radicalmente contra dízimo e contra oferta. Pessoas usadas por Satanás para de alguma forma atrasar a marcha desse ministério. Porque a igreja tem compromissos financeiros. A igreja tem despesas. Esse ministério tem compromissos financeiros. E pessoas usadas por Satanás, materialistas, resistiram o dízimo, resistiram à oferta e ainda contaminaram pessoas com isso. Quantos eram dizimistas fiéis, ofertantes, contribuintes, mantenedores dessa obra? Mas por conta dos materialistas, essas pessoas acabaram sendo influenciadas. Está compreendendo o que eu estou falando? Gente materialista que fez voto com Deus e não cumpriu, por causa do apego aos bens materiais. O materialista, ele é perigoso, porque o materialista, ele coloca o monetário, o financeiro, acima do reino de Deus, acima das almas. E eu aprendi que o mundo todo não vale uma alma sequer. Mas é um fato. O materialista é perigoso. Diga quem está ao seu lado, diga: o materialista é perigoso. Outro tipo de pessoa perigosa: os desertores. O apóstolo Paulo está mencionando no texto que nós lemos. Ele está dizendo de gente que o abandonou. Gente que na hora que ele mais precisava, deixou ele na mão. Essa história se repetiu nesse ministério. Pessoas que na hora que eu mais precisei delas, elas me abandonaram.
Pessoas que pularam fora do barco na hora da tempestade, na hora do sufoco, na hora do desafio aumentado, na hora que eu mais precisei dessas pessoas, eles me abandonaram. É o que o Paulo está dizendo aqui. O fulano, o ciclano, o beltrano, eles me abandonaram na hora que eu mais precisei. São os desertores da guerra, os desertores da batalha. Nós tivemos isso no ministério. O desertor é um perigo, porque você deita hoje contando com ele amanhã, e quando chega amanhã, ele pula fora e te deixa sozinho. Isso é lamentável. Outro tipo perigoso, erga a sua cabeça, olhe para mim, são os sedutores. Olha aqui, pessoas sedutoras. Vocês não fazem ideia a quantidade de mulheres que vieram para a igreja para me seduzirem, para tentar me seduzir. Vocês não fazem ideia quantos dos nossos pastores vivenciaram a sedução por parte de alguém. Eu falo não somente com relação ao pastor, mas a pastora também. Quantas das vezes Satanás levanta pessoas sedutoras no meio da igreja para frustrar o chamado, para frustrar a vocação, para atrasar a marcha da igreja, a marcha do ministério. Por conta de sedutores, sedutoras, pastoras, obreiras, missionárias, se deixaram levar de repente. Pastores, obreiros, missionários, por conta de mulheres sedutoras, acabaram atrasando o chamado, frustrando o chamado, desistindo do chamado. Então você não tem ideia o perigo que é uma pessoa sedutora na igreja. Se por um lado tem gente que Deus manda para ser pedra de ajuda, Deus manda para somar, para multiplicar. Por outro lado, tem gente que Satanás manda para ser pedra de tropeço. Satanás manda para dividir. Satanás manda para macular o caráter de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. E lá no íntimo fica o bloqueio. Fica o bloqueio. Porque a pessoa se deixou seduzir. Está me ouvindo? A Bíblia Sagrada menciona isso. O apóstolo Pedro escrevendo de homens que entram nas casas para seduzirem mulherinhas, mulheres frágeis, mulheres carentes, mulheres mal amadas, e que de repente se tornam uma presa fácil para o sedutor. De repente, aquele homem se torna uma presa fácil pela sedutora. Então, 32 anos dessa visão ministerial. Eu sei, o Bispo Santo sabe, os líderes nossos sabem. Muitos que acabaram sendo seduzidos e o ministério ficou empatado, ficou patinando. Criou um bloqueio. Está ouvindo o que eu estou falando? O sedutor, a sedutora é um perigo para quem tem chamado, para quem é vocacionado. É um perigo na igreja. É um perigo no ministério. Está me ouvindo? Eu já preguei nenhuma nem duas vezes. Na primeira fila, moça bonita. Compreende o que eu estou falando? A sedução. Então, esse é um tipo perigoso. Cuidado com o sedutor. Cuidado com a sedutora. Cuidado com as palavras de lisonjas. Palavras de elogios. Porque de repente, você é chamado, você é vocacionado, Deus tem um ministério para a sua vida, mas você pode colocar tudo a perder por conta desse tipo que Satanás coloca no contexto do vocacionado. O sedutor, a sedutora. Diga quem está ao seu lado, diga cuidado com pessoas sedutoras.
Eu sei que está difícil ouvir aí, mas eu estou falando para gravar, depois ele vai postar. O outro tipo perigoso, os pessimistas. Quem são os pessimistas? Aquelas pessoas que só veem os gigantes. Elas não têm olhos para verem os cachos de uva, não têm olhos para verem a terra prometida, só enxergam obstáculos. E quando eu disse, nós vamos comprar um circo, uma tenda, teve uma meia dúzia de pessimistas, e alguns saíram dizendo na cidade: o pastor agora virou palhaço de circo. Mas aqueles que vivenciaram o tempo da tenda dos milagres sabem que era um propósito de Deus para aqueles dias. Mas o fato é, quantas vezes eu orava a Deus, Deus me dizia, e eu chegava e dizia: nós vamos fazer isso. E alguém pessimista se levantava: isso não vai dar certo. E eu dizia: vai dar certo. Mas o pessimista, ele acaba influenciando outras pessoas. Estão lembrados dos 10 espias? Os 10 espias influenciaram uma multidão de pessoas. O pessimista, ele é perigoso. Diga quem está ao seu lado, diga: o pessimista, ele é perigoso. Correndo. Outro tipo perigoso, eu vou pular alguns aqui, depois eu falo. Os pescadores de aquário. Pescadores de aquário. Igrejas que depois que o irmãozinho está liberto, depois que ele já está tocando no altar da igreja, depois que virou um levita, um obreiro, um missionário, aí eles enviam pessoas para aliciarem essas pessoas. Eu tenho colocado que você tem que florescer onde Deus te plantou. Eu vou dizer de novo: você tem que florescer onde Deus te plantou. Mas os pescadores de aquário, eles são inescrupulosos. São pastores, rotulados pastores, mas são inescrupulosos. Eles não querem saber se o pastorzinho do bairro vai ficar em dificuldade, se tirar aquele talento, se tirar aquele suporte, se tirar aquele músico. Eles agem sem misericórdia. Os pescadores de aquário, eles são inescrupulosos e agem sem misericórdia. Eles fragilizam o trabalho da igreja local, pescando os potenciais, os talentos. É um perigo o pescador de aquário. Diga quem está ao seu lado, diga: o pescador de aquário é um perigo. Tá, outra coisa. Tá chovendo, não tem como você ir embora mesmo, você vai ter que ficar me escutando aqui, tá? Outra pessoa perigosa. Pessoas que vieram de outro ministério e se juntaram a nós. Olha aqui para mim. Gente que veio da Assembleia, de repente o outro veio da Batista, o outro veio da Quadrangular, o outro veio da Universal. Pessoas que vieram e se juntaram a nós, mas que em algum momento eles tentaram implantar a visão que eles vieram desse ministério. De alguma forma, alguns desses acabaram criando problemas no nosso meio, porque o nosso ministério tem um DNA, é uma visão ministerial que Deus nos deu. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela Batista, glória a Deus pela Assembleia de Deus, louvado seja o Eterno pela Quadrangular, graças a Deus pela Deus é Amor. Só que nós temos um DNA nessa visão ministerial, e alguns desses vieram tentando perverter o DNA do nosso ministério, tentando nos tirar do propósito pelo qual Deus nos vocacionou, Deus nos chamou. Agora, por último, eu pulei alguns aqui, por último, pessoas perigosas durante esse ministério: os caluniadores. Erga a sua cabeça, olha aqui para mim. A calúnia é a arma do covarde. O caluniador é alguém que cria uma narrativa engenhosamente criada para de alguma forma macular a honra, macular o caráter, o ministério de um homem ou de uma mulher de Deus. E nós enfrentamos isso nesse ministério. Pessoas que foram de casa em casa, de empresa em empresa, de irmão em irmão, contando histórias
engenhosamente inventadas para macular a honra, para macular o chamado, a vocação ministerial, para fragilizar o ministério. Alguns de vocês que estão aqui, vocês ouviram. Alguém saiu por aí dizendo que eu vim para a Bahia fugido, foragido de Minas Gerais, porque eu dei um golpe no Banco Bamerindos, lá em Minas Gerais. Eu dei o golpe e vim fugido para cá. Eu dei um golpe no banco e vim sem nenhum tostão no bolso. Vocês estão compreendendo? Outros aqui provavelmente ouviram. Ele veio fugido porque ele é pedófilo. Ele é pedófilo. É um abusador de crianças. Vocês estão compreendendo? Calúnia. E fala numa veemência tal que acaba convencendo pessoas. Nós tivemos nenhum, nem dois, nem três que recuaram dessa visão ministerial por conta dos caluniadores. Pessoas que roubavam nesse ministério e saíram por aí dizendo que eu sou o ladrão. Que o ladrão sou eu. Pessoas que se apropriaram indebitamente de bens pertencentes à nossa família. Pessoas que se apossaram indebitamente de bens pertencentes a essa visão ministerial. E para justificarem o roubo deles, saíram dizendo que eu sou ladrão. E dizia que eu tinha que cantar ainda: pega eu que eu sou ladrão. Vocês estão compreendendo? Caluniadores. Calúnia é a arma do covarde. A calúnia, ela pode destruir um casamento, destruir uma família. A calúnia pode destruir uma igreja. A calúnia pode destruir um ministério. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: na minha primeira defesa, ninguém se posicionou ao meu lado. É só ler o texto de novo. Paulo está dizendo: na minha primeira defesa, ninguém ficou do meu lado. Não levantou um para colocar o dedo na cara dos caluniadores, para repreender, para dizer: está amarrado, vamos lá nele, você falar para ele isso que você está falando para mim. Por que não vem em mim? Porque é calúnia. Se você falar para o caluniador: vamos lá para você falar isso para ele, ele fala: não, eu não quero confusão, eu só estou te contando para você orar. Ainda dá uma de espiritual, né? Só que a maior dor, de repente, que a gente sente, não é a bala nas costas que a gente leva do caluniador. De repente, a dor maior que a gente sente é essa dor que o apóstolo Paulo sente. É gente que poderia se posicionar, mas fica neutro. Gente que fica neutro na história. Está na cara que é calúnia. Está na cara que é uma história engenhosamente criada para macular, para denegrir o homem de Deus, o ministério. Mas o que é doído não é a calúnia, de repente, é a indiferença daqueles que conhecem a gente de perto. É a indiferença daqueles que conhecem o nosso sentar, o nosso levantar, e que de repente ficam neutros na história, que não tomam posição do lado da verdade. A dor da calúnia é grande, mas a dor da indiferença daqueles que poderiam ficar do seu lado, ela dói mais. Erga a sua cabeça, olhe para mim, eu vou terminar com isso aqui, tá? Quem gostou, come muito. Quem não gostou, não come nada. A calúnia é a arma do covarde. Agora o que é pior: se por um lado tem aqueles que ficam indiferentes na história, por outro lado tem aqueles que se unem aos caluniadores, sabendo que são instrumentos de Satanás. Mas a pessoa, ela vai ainda se junta a esse tipo de gente. Sabe o que a palavra do Eterno diz? Esse tipo de gente a gente não deve nem receber na casa da gente. Está ouvindo o que eu estou falando? E aí a gente vê o pessoal sabendo o estrago que fizeram no ministério, sabendo que são instrumentos de Satanás, sutis, astutos, e ainda abre a porta da casa para receber e faz aquele banquete.
e ainda posta nas redes sociais. Os nossos caluniadores sendo bajulados, sendo tratados a pão de ló por pessoas que sabem que são instrumentos de Satanás para perverter os retos caminhos do Senhor. Eu não tenho problema com isso, não tenho, sem mágoa, sem ressentimento. Mas a minha esposa, eu falei para ela outro dia, eu falei: não se iluda que todo mundo no ministério ama a gente de paixão. Tem gente no ministério que ama mais os traidores, os caluniadores, do que nós. Falei: você não pode entrar em crise com isso. Deixa a coisa acontecer. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Aí tem uma igreja que pesca crente nesse ministério, todo dia e toda hora. Essa igreja realiza evento, aí você forma a caravana da sua igreja para ir lá naqueles que estão na contramão do evangelho. E ainda posta: olha nós aqui no congresso. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? É um desabafo? Não, é uma constatação. As pessoas têm que ter posicionamento. Esse pastor está procedendo errado contra o nosso ministério. Por que é que eu vou lá prestigiar evento da igreja dele? Por que não me convida para ir lá? Convida não. Convida o pessoal que é mais fácil aliciar, ludibriar, enganar. Por que convida você? Eu fui convidada. E por que não me convidou? Por que não convidou o Bispo Santos? Fala: ô Bispo Santos, vem cá, vem fazer uma oração de libertação aqui. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Eu não vou, porque eu não vou ser conivente com gente que está fazendo diferente daquilo que está proposto pelo evangelho. Por que não vai para a rua evangelizar, gente? Igual nós ensinamos vocês. Vai falar de Jesus para o bêbado, para o drogado, para o idólatra, para o feiticeiro. Fale do amor de Deus para o perdido, mas não pesque em aquário. O dia que vocês me virem pescando em aquário, pegando crente de outras igrejas, aliciando, esse aqui eu falei com ele. O Anderson, eu falei com ele aqui no início. Pescando em aquário? Não. Eu falei: esse é o lugar que Deus te plantou. É o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Estão compreendendo o que eu estou falando? Nós vamos fazer a oração final. Mas o fato é que se tem pessoas perigosas dentro de uma igreja, dentro de um contexto ministerial, também tem gente boa. Também tem gente que é pedra de ajuda. Tem gente que é intercessora. Também tem gente que se apresenta com o seu dom, com a sua capacidade para nos ajudar. Se por um lado tem essas pessoas perigosas, mas por outro lado tem você, que Deus levantou para estar comigo nessa visão ministerial. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Foi só acabar a pregação, a chuva passou. Mas eu preguei só de raiva. Eu não ia nem pregar. Então erga a sua cabeça, olha aqui para mim. Posicionamento. Glória a Deus por aqueles que têm posicionamento. Prego batido e ponta virada. Não se deixam levar. Eu tenho colocado o que nós temos ensinado nesse ministério. É suficiente para te colocar no céu. Você vai inventar para quê? Você vai buscar novidade para quê? Permaneça onde Deus te plantou, onde Deus te colocou. Coloque as duas mãos no teu coração e diga a Deus que você não quer ser uma pessoa perigosa para ninguém, muito menos perigosa na igreja, muito menos perigosa para essa visão ministerial. Diga a Deus que você quer ser pedra de ajuda e não pedra de tropeço. Fale com Deus, diga: meu Deus, eu quero ser suporte. Eu quero ser suporte, meu Pai, nessa visão ministerial. Eu quero dar suporte aos meus líderes. Eu quero dar suporte à minha igreja local. Suporte com o dom que o Senhor me concedeu, com o talento. Suporte financeiro. Fale com Deus que você, nem de longe, você quer ser um Judas Iscariotes, um traidor. Diga a Deus que você quer
continuar no contexto do chamado, da vocação ministerial, da liderança desse ministério. Josué esteve no contexto do chamado de Moisés. Ruth esteve no contexto de Noemi. Eliseu esteve no contexto do chamado de Elias. Timóteo esteve no contexto do chamado do apóstolo Paulo. E Deus colocou você no contexto do meu chamado. É uma roda, o meu chamado. Agora tem outras rodas dentro dessa roda, que são os vocacionados, aqueles que Deus colocou para estarem comigo nesse ministério. Pai, nós te louvamos por esta noite, essa celebração, a festa dos tabernáculos. Estenda a mão, libera graça especial sobre cada homem, cada mulher. Não somente os que se encontram aqui hoje, mas aqueles que não puderam estar também. Que eles sejam alcançados, meu Pai, com a graça que cada um necessita. Pai, que todo intento do diabo seja frustrado. Em nome de Jesus de Nazaré, eu profetizo a expansão do reino de Deus através dessa visão ministerial, através da sua vida, você que está aqui hoje. Levante as tuas mãos para os céus, diga: meu Deus, confirma na minha vida o teu propósito. Dê um aplauso ao Senhor. Onde é que estão as pessoas? Onde é que estão as pessoas que serão consagradas? Vem aqui rapidamente. Os que serão consagrados, que foram designados pelos seus líderes, seus pastores. Enquanto o pessoal sobe para a consagração, eu gostaria só de falar. Nós vamos tirar foto ali na mesa com as frutas. Por favor, não levem as frutas ainda, não tiram. Vamos dar um tempo para a gente tirar foto, porque o ano passado, quando eu fui tirar a foto, a mesa estava vazia. Deixa lá, né? Tá bonito, olha. Então vamos tirar foto, vamos registrar esse momento. Tá bom? Em nome de Jesus. Bom, gente, são pessoas vocacionadas ou voluntárias que estão sendo designadas pelos seus líderes, seus pastores, para esse momento de consagração. Esse é um momento importante. Esse é um momento de credenciamento no mundo espiritual. Tá, os que serão consagrados podem se ajoelhar, com aqueles que podem, né? Os que conseguem se ajoelhar, podem se ajoelhar. A igreja estenda as mãos para cá. Pai eterno, nós oramos agora, ó Deus, pelas consagrações desses homens, dessas mulheres que foram especificamente designados pelos seus líderes, pelos seus pastores, ó Pai. Pessoas, meu Deus, que de alguma forma têm demonstrado o compromisso com o Senhor, o compromisso com a tua casa. E como líderes desse ministério, nós fazemos a unção da consagração. E nós pedimos que a boa mão do Senhor continue estendida sobre cada um, guardando, livrando de todo mal, preservando de retaliações, meu Pai, que porventura possam acontecer. E que cada um aqui seja aparelhado pelo Senhor, para que sejam frutíferos nessa obra, nesse ministério, e que em nome do Senhor Jesus, o teu nome continue sendo glorificado, através dessa nova safra de obreiros, de missionários, nesses 32 anos dessa visão ministerial. Nós te pedimos, oramos, profetizamos, que seja assim, em nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Tá, que Deus abençoe a todos. A próxima etapa agora, encerramento. Cadê? Fogo não me queima. Amém? Enquanto tira a foto aqui, vamos ficar de pé, por favor. Registre esse momento, divulgue esse momento para que ficar marcado aí nas suas redes sociais, tá certo? Não saia sem tirar uma foto.
Pai querido, obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Obrigado pelos teus feitos, pela tua graça e as tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para fazermos parte da história do Ministério Apostólico Missão Mundial Servos. 32 anos de história e nós fazemos parte dele. Queremos louvar o Senhor por esse homem e essa mulher, por essa criança, esse jovem, pelos idosos, aqueles que estão chegando agora e aqueles que já estão há muito tempo. Queremos glorificar o teu nome. Obrigado, Pai, por todos os teus feitos, por cada colheita de alma, por cada milagre realizado. Obrigado por cada vida liberta. Obrigado, Senhor, pela manifestação do teu Espírito, pela presença do Senhor em cada culto, em cada altar. Obrigado por cada pastor, cada pastora, pelos bispos. Gratidão aos nossos líderes, ao apóstolo Daniel e à bispa Aurélia, por não desistirem, mas dizerem sim ao teu chamado. Obrigado, Pai, por ter sido presente durante esses 32 anos. E nós declaramos que a presença do Senhor continuará nas nossas igrejas, continuará com cada um de nós. Senhor, livra-nos de todo o mal, leva-nos em paz, em segurança para a nossa casa, para o nosso lar. E nós fazemos um compromisso de te entregar toda honra e toda glória, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de renovar as fotos com as minhas pastoras e bispas aqui, ó, no altar. Vamos renovar a nossa foto agora. Próximo domingo na Catedral, cantata de Natal, um evento extraordinário, você nunca viu nada igual. Dia 14. Vamos tirar foto, registrar, gente, ali, ó, a mesa. E as minhas pastoras e bispas